Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não, 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 não. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, e eu canto pra ti, e sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Você pode cantar junto? Canto pra ti, sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Quem te dá a oportunidade de fechar os olhos, quem sabe, se você quiser, fazer a sua oração, sua prece.
seu jeito. Nada, não posso fazer nada sem ti. Espírito Santo, canto pra ti, sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, oh Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu leio Luc Marquet, você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios pra ti. Eu canto Keith Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos pra ti. É um mundo, um paradoxo no palco. Você anda zombando da cruz. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos pra ti. Quem sabe me ajuda aí, vai. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Eu disse vem, jogando tudo pra fora, a verdade apressa
Abre os meus olhos agora. Toda vez que procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer: Senhor sabe o que eu quero. Não me furto a certeza, essa vida que eu quero. Diz aí, ó. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Vem jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Quem sabe com a palma, hein? Vem jogando tudo pra fora, a verdade revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora, eu disse: vem jogando tudo pra fora. Ei, a verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Pra terminar, diz aí. Vem. Abre os meus olhos agora. Começando a ficar rock and roll, né? Pena que tem que acabar, tem que entregar aqui. Mais uma, acho que dá para mais uma. Querem pedir alguma música? O Seu Valença? Seu Valença é legal, cara. Esse violão do Douglas não está acostumado com o ogro tocando. Aí desafina, tá vendo? Tem que ser valente. Então, aí isso é porque está começando o semestre, está faltando coragem. É alguma coisa motivacional, eu entendi. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Almeida. Estou morando em São Paulo há 6 meses com minha família. Chegamos hoje de viagem de Vila Velha, onde gravamos um DVD ao vivo com uma banda chamada Palavra Antiga, da qual faço parte. Então, qualquer coisa que eu disser fora, assim, do contexto teológico, você segue e me perdoa, porque pode ser a viagem, né? E eu sei que você gosta também de fazer umas viagens, assim, então você vai entender bem. Tem ali, na banquinha ali, tem uns CDs, assim, a gente não tem um valor definido, é tipo Casas Bahia, quer pagar quanto, então você fica à vontade, tá bom? Então, atendendo a pedidos, vamos cantar Ser Valente. Você que falou mais empolgado, você me ajuda aí. Tá bom? Tá legal o som, hein? Tá massa? É culpa dele ali, ó, do Seta ali, ó. Você nunca aplaudiu o Seta, gente. Vamos lá, aplauda. La 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 la
te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. E aí? Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Fazer agora aquele arranjo assim, ó. Ouça a voz do alto a mim dizer. Essa é a primeira voz. Ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som do alto a mim dizer. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterna e segurar no que eu fiz. Me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar, cantei, vai. Ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga. O medo estraga. O medo e mais nada. Long, long, long. O medo se vai quando agora pra valer. O alto aqui ser valente, ouça a voz do alto a me dizer. Eu posso ouvir o som. Ouça a voz do alto a me dizer. Ser valente, ser
de olhos fechados, vai lá. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente. Eu posso ouvir o som, ouça a voz do alto. Ser valente. Eu vou botar muito perto do microfone, senão vai parecer meu coração batendo aqui, tá disparado. A Érica, acho que olhando minha cara de pânico ali, falou assim para mim: a sua igreja é grande? Aí eu falei: deve ter uns 12 bancos. É pequena. Aí eu sentei aqui e falei: acho que dá tempo de eu fugir. Aí ele começou a cantar a música que falava o quê? Ser valente. Putz, se for Deus falando, não estou ferrada, né? Mas a gente tem umas lâminas aí, na verdade, só para ir mostrando mais ou menos a sequência do que vamos conversar. E aí, quem tiver lá na lâmina, acho que só tem umas 5. Então, se você for tudo, dá para voltar e descobrir onde é que eu estou falando aqui, né? Bom, é uma alegria conhecê-los e conhecê-las. Eu começo minha fala agradecendo imensamente ao pastor Robson e aos alunos, né, e alunas do curso Vida e Missão pela oportunidade deste encontro aqui. Agradeço a Érica, e eu estava mesmo apavorada, Érica, tá? Porque ela foi extremamente gentil e ligando e mandando recados e tudo mais, né? E, na verdade, para me deixar assim mais tranquila, ela me passou alguns links do Vida e Missão e de uns palestrantes. E aí eu falei: vou assistir, né? Quanto mais eu assistia, mais nervosa eu ia ficando. Aí eu vi um pastor entrando aqui só com uma Bíblia, eu falei: socorro, minha nossa, né? E mais nada. Então eu achei melhor pensar em vocês como amigos e amigas, como irmãos e irmãs, né? Com quem eu quero compartilhar, então, algumas das minhas ideias aqui, preocupações e reflexões sobre o tema proposto para hoje, né? E nesse processo, então, de pensar sobre a mulher e pensar sobre a sua história, pensar sobre a sua vida, sobre Deus, sobre o que cremos e também de que modo nós temos vivido as nossas crenças, né? Nós estaríamos, então, pensando e fazendo teologia. E eu gostaria, então, de me situar um pouco, porque o tema também propõe um pouco isso, né? Falar de si mesma, falar de Deus e falar de si mesma, para situar o meu dizer, os meus dizeres. Então, acho que é importante a gente se localizar na fala, no discurso, de onde eu falo, porque quando você fala de algum lugar. Então, todo discurso e toda ideia lançada, ela parte de um lugar, ela parte de uma situação, né? Todos nós, quando proferimos os nossos dizeres, os nossos posicionamentos, nós fazemos isso a partir de um lugar. Pode ser a partir do lugar do conhecimento, pode ser a partir da ignorância, porque eu ignoro aquele assunto. Pode ser a partir do fundamentalismo, da inclusão, do preconceito, pode ser a partir da tolerância, das inquietações. Então, são lugares possíveis
de onde nós falamos e nos posicionamos no mundo. E eu falo, então, do lugar da mulher que sou. Sou filha, sou mãe, tenho 3 filhos, já grandes, a idade não importa, né? Porque se não faz as contas, já desmoraliza a pessoa, né? E a avó, agora desmoralizou de vez. Tenho 2 netos, bênção, né, de Deus. Tem vó aqui no nosso meio, por favor? Ai, que bom. Então, eu tenho 2 netos já. Eu falo também do lugar de certa exclusão, porque eu sou mulher sem marido. E eu descobri que eu era mulher sem marido com esse título, bonito, né? Mulher sem marido. Porque eu cheguei no prédio uma vez e o carteiro estava entregando lá as coisas e o porteiro novo não me conhecia e o outro chegou e falou assim: "Ah, dona Selma, aquela do 14º andar, aquela mulher sem marido." Né? Eu falei: "Puxa, seu Benedito, como assim, né? Mulher sem marido?" Eu falo também do lugar do sacerdócio. Eu sou reverenda, ordenada. Vamos deixar o reverenda, que custa tanto, né? E falo também com muita timidez do lugar da academia, porque eu sou docente. E falo também de um lugar que, historicamente, foi reservado aos homens, que é o lugar da teologia. É o lugar do fazer teológico, que é um lugar reservado historicamente aos homens. Mas, além do meu lugar de fala, eu pensei que também nós precisaríamos relembrar o lugar de fala nosso, enquanto mulheres, que somos, e homens que convivem com mulheres, né? Então, os nossos dizeres sobre nós, sobre Deus, e o nosso pensar e o nosso fazer teológico, né? Então, enquanto mulheres, eu entendo e penso que os nossos dizeres vêm da rua. Eles vêm da rua e eles vêm da casa. Eles vêm dos árduos espaços ocupados nas empresas, nas instituições, sejam elas eclesiásticas ou não, né? Eles vêm, os nossos dizeres, enquanto mulheres, eles vêm da louça que a gente lava, tarde da noite, com a água gelada, né? Ele vem da roupa que a gente lava, que a gente estende, que a gente recolhe. Ele vem do alimento que sai das panelas, aquele cheirinho gostoso, que acolhe, né, e acalenta o corpo e a alma. E ele vem também das panelas vazias, que muitos de nós e muitas de nós já experimentamos, inclusive eu. Então, é daí que vêm os nossos dizeres, enquanto mulheres e homens, né? Vem do abraço, ainda que cansado, não é assim? Nos filhos, na família, após um longo dia de trabalho. É daí que vêm os nossos dizeres. É da vida. Vem das alegrias, vem das vitórias. E vem também das humilhações que a gente sofre, dos desrespeitos que a gente sofre, que a gente engole com um remédio para estômago e, às vezes, um remédio para dor de cabeça. É daí que vêm os nossos dizeres. E vem do exemplo de pessoas, de mulheres, que você certamente lembra de algumas aí na sua memória, né, no seu coração. Vem dessa memória, dessas mulheres que nos acompanharam, que nos ensinaram e que nos deixaram, de alguma forma, um legado. E mulheres que, mesmo sem saber,
estavam fazendo teologia, com certeza, né? Por isso, eu entendo e creio que momentos como estes são momentos muito especiais, são momentos como que embrulhados numa sacralidade, eu diria. Porque desde que eu comecei a preparar esta fala, a revisitar textos, comentando até com o pastor, né, antes um pouquinho, a revisitar histórias, eu me situei no que Neiva Furlim escreveu como processo do tornar-se sujeito feminino de saber. Momento importante porque os meus dizeres e as minhas narrativas, elas vão se encontrar, ou já se encontraram, com os seus dizeres e com as suas narrativas de vida. E esse encontro, a gente sabe que ele pode gerar estados de euforia, né, de bem-estar, de alegria, de concordância, ou ele pode gerar também estados de disforia, quando a gente não concorda e não gosta, às vezes, daquilo que ouve. Mas é assim que funciona, com qualquer um de nós, em qualquer situação. Então, o tema Mulheres na Teologia, falar de Deus e falar de si mesma. Que teologia? Que teologia? E aí, me encontrei aqui com Ivone Gebara, que diz o seguinte, que a teologia elaborada e sistematizada, ela sempre foi tarefa de homens. Sempre foi tarefa de homens. Porque Deus sempre foi o Deus de Abraão. Quem mais? Isaac e Jacó. Sara? Agar? Rebeca? Raquel? Maria Madalena? Maria? Não. Sempre foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a Elza Tames diz o seguinte, disse que fazer teologia é falar de Deus. Fazer teologia é falar de Deus, mas falar de Deus é, em certo sentido, falar de si mesmo. Porque de Deus podemos falar, mas a partir de uma perspectiva própria e particular. Não importam quais sejam os esforços que façamos, na tentativa de sermos objetivos. Nossa figura humana, de uma maneira ou de outra, sempre deixará bem claro para todos que nos ouvem quem realmente somos. Seja pelo lugar em que nascemos, que nos formamos como pessoas, que caminhamos, ou pelas influências que recebemos por onde passamos. Não há como falar de Deus de outra maneira se não for pela nossa própria linguagem humana, e esta com profundas marcas étnicas, de gênero e culturais. Então, a partir dessa ideia, desse conceito, né, dessas palavras aí, desse modo de entender teologia e o fazer teológico, é que eu fui me pautando aqui para conversar um pouco hoje. E a primeira coisa que pensei é que, para falar da mulher e da teologia, nós precisamos falar de silêncios e de ausências. Essa é a primeira coisa gritante que aparece. Falar de mulher e teologia é falar de silêncios e ausências. E quem dera eu pudesse dizer que tudo está muito bom e vai muito bem, obrigada. Falar da mulher é falar, então, de silêncios e falar de ausências.
quando tentamos conhecer acerca da mulher, da sua presença na teologia e na literatura bíblica, por exemplo, rapidamente nós vamos descobrir que a sua presença, em muitas situações, acontece pela sua ausência. É porque ela está ausente que alguém, um belo dia, perguntou: ué, cadê as mulheres daqui? Não uma ausência voluntária, não uma ausência desejada, não uma ausência neutra, não uma ausência de quem nada faz ou nada fez. Não. Mas uma ausência muito mais cultural, imposta, construída, quase que decretada pela cultura e pela religião. E a reflexão teológica, infelizmente, se encarregou de fortalecer aquilo que ela deveria ter enfraquecido. Que foi o quê? A primazia masculina nos espaços sociais, nos espaços eclesiásticos, principalmente decisórios, como um pastor ainda falou aí no começo, né? E nos espaços teológicos. Mulheres são ainda protagonistas de processos externos e internos de silenciamento. E isso é algo que não tem como a gente fugir. E essas ausências e vozes, a gente vai buscar um pouquinho lá nos primeiros séculos, né? E a gente sabe que há sempre quem defina os papéis. Isso acontece sempre. E Ruth Salviano de Almeida, no livro Vozes Femininas, no início do cristianismo, citando Scott Benjamin, ela informa o seguinte, que nos primeiros séculos, a mulher era definida pelas leis romanas. A gente tem lá a herança, né, greco-romana, mas ela era definida pelas leis romanas. E realmente ela era coisa e não pessoa. Ela era uma coisa. Seu dono tinha título de posse, um papel sobre ela. E ele podia, então, reclamar aquele móvel que era a mulher. E para o dono, no caso, né, para o homem, então, nessa época, ela não era uma amiga, não era uma companheira, era outra coisa. E ela podia ser comprada, Ruth Salviano informa isso. Podia ser vendida, podia ser trocada, desposada, casada, mulher sem marido, separada dos próprios filhos, sem consentimento, sem misericórdia, não importava. Conforme fosse o desejo, então, do seu senhor. É isso que Salviano informa. E ele também poderia matá-la por algum motivo fútil. Estava no seu direito de fazer isso. E esses dias, ouvindo dos discursos, né, que a gente aparece lá no Facebook para a gente, do Martin Luther King, referindo-se certamente aos negros e à questão do preconceito. Então, ele diz que você não pode coisificar algo sem despersonalizá-lo. Não tem como. E se você usa algo como meio para um fim, você está coisificando aquele algo. E é o que Salviano escreve, então, que a mulher, conforme a definição romana, não possuía identidade. No caso do censo, por exemplo, as ricas eram contadas. Ela sim. No início do cristianismo, há uma situação em mudança.
As coisas vão mudando. Mas as mulheres romanas, conforme elas se emancipam, elas copiam qual modelo? Os modelos masculinos que elas tinham. Então, a coisa meio que dá uma travada de novo, né? Elas vão copiando. A filha, por exemplo, subordinada ao pai, mas era educada pela mãe. Ela aprendia a cozinhar, tecer, fiar, supervisionar os negócios domésticos. E uma informação curiosa que ela traz é em relação ao bordado. Quem bordava eram homens. E se uma mulher bordasse, significava que ela era muito emancipada. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Eu não sei bordar. Aos 12, elas eram dadas em casamento. E os meninos continuavam estudando. E aos 14, elas eram adultas. E Salviano traz no livro que um adjetivo muito comum, assim, muito usado, né, para a mulher era odiada, por conta do dote. Então, era muito comum que elas fossem odiadas. E para os romanos também, a grande responsabilidade do casamento estava sempre em cima da mulher, então. E o casamento, além da procriação, era para a transmissão de riquezas, né, dos bens, enfim, né, para garantir aí essa questão. E o grau de liberdade da mulher tinha muito a ver com o número de filhos que ela tinha. Então, quanto mais filhos, aí ela conseguiria ela conseguiria não ter, por exemplo, um guardião e ser livre. Mas ela teria que ter mais filhos. Poucos filhos não adiantava muito. E aí a gente dá um salto para as mulheres cristãs. E vamos ouvir um pouco as vozes ou os silêncios que vêm das mulheres cristãs. E o cristianismo, pense, o cristianismo, ele torna-se extremamente atraente. Por quê? Por que o cristianismo se torna tão atraente? Porque ele traz a novidade da igualdade. Olha que coisa! O cristianismo é que traz a novidade da igualdade ensinada pelo Evangelho. No cristianismo, todas tinham lugar. Amém? Não é culto, né? Todas tinham lugar. E as mulheres, então, elas acolhem Jesus. A gente tem lá Marta e Maria numa acolhida teológica. É ou não é, pastor? Numa acolhida teológica. Elas conversam com ele, como a samaritana fez. Altos papos. Ungem Jesus, a pecadora. Toda vez que fala uma pecadora ungindo Jesus, me vem à mente a geografia do sagrado. Antigo Testamento, Novo Testamento, no começo também era assim. Há uma geografia do sagrado. Quem pode ficar mais perto do sagrado e quem deve ficar mais longe do sagrado? Quem ficava mais longe, será? As mulheres, os leprosos e etc. Né? Aqueles que têm defeito. Então, veja, é muito atraente porque todas, então, têm lugar. Elas servem com os bens, como a gente vê em Lucas, né? 8. Elas seguem até a cruz, até o fim. Né? Ainda bem que mulher é teimosa, né? Vai até o fim. São testemunhas da ressurreição. Elas desafiam Jesus, como fez a Ciro Fenícia, quando Jesus diz, não, eu não vou lá para curar sua filha. Ela desafia Jesus. É isso que ela faz, ela desafia, porque Jesus age com
conforme a sua cultura. Não, eu não posso ir lá, eu não vou numa casa de uma mulher, ou N outras razões. Mas ela desafia. Então, é preciso lembrar que tudo isso ocorre na contravenção, não dentro da normalidade. Na contravenção, olha só, vamos pensar em hoje, né? Tudo isso ocorre na contravenção daquilo que estava estabelecido como válido. É isso que é válido, é isso que é correto, é assim que deve ser. Dentro da normalidade social da lei judaica. Tudo contra. E tudo está sendo tensionado. Eu não gosto dessa palavra porque me irrita, mas é literalmente isso. Tudo está sendo tensionado pelo Cristo. Então, da parte de Jesus, há clara subversão em prol da dignidade da mulher. A clara subversão em prol da dignidade, da vida, do respeito, é ou não é? Da equidade, no que se refere, então, às mulheres. E ao exemplo, então, de homem que se posiciona a favor e não contra. Exemplo de homem que se posiciona a favor e não contra. Alguém está com um caderno? Marque isso aí, tá? Porque, recentemente, a gente pode pesquisar lá na internet algumas coisas que andaram acontecendo, né? De homens que foram explicitamente contra as mulheres. Contra as mulheres. Contra as mulheres. E esse homem não. Por isso, o cristianismo torna-se tão atraente, porque os dizeres de algumas e os silêncios de outras são acatados pelo homem Jesus. E ele não apenas em palavras, mas na prática, inclui essas mulheres e defende essas mulheres. Elas estão fazendo teologia. E a teologia que fazem diz o seguinte: o desprezo é pagão, não é cristão. O desprezo não é cristão. O preconceito, a discriminação não tem a sua gênese na vida, mas na morte. É isso que a teologia delas está dizendo. E não tem como a gente não se lembrar que nós somos acho que o 5º país, não é isso? Do mundo que mais mata mulheres. E quando no início aqui foi perguntado, né, como vamos ser igreja hoje, em São Paulo, e como seremos igreja hoje? Se não o espaço, mas cada um de nós, enquanto, né, cristãos e cristãs aqui, deve viver aqui. Isso que a gente tem aqui deveria ser uma amostra do que deve ser lá fora, ou como devemos ser lá fora. Então, se dentro nós estamos reproduzindo ideias e conceitos que não têm a sua gênese na vida, alguma coisa está muito errada. E pode ser que estejamos longe daquele cristianismo que Jesus tanto quis. E nós lembramos também que o Brasil, eu acho, se não me engano, ele é o que mais mata homossexuais e a comunidade LGBT. É o que mais mata. Até Londrina, que é uma cidadezinha, né, comparando com São Paulo, é nada. A gente tem casos terríveis. Bom, mas se por algum período elas estiveram presentes, por que é que foram apagadas? Por que foram apagadas?
Por que desapareceram? Porque a história que está nos livros e nos livros de teologia, pouco ou quase nada falaram e falam sobre elas. Muitas razões poderiam ser apontadas. Dentre elas, a questão do corpo, a questão da culpa pelo pecado original, a questão da santidade. E como não era meu objetivo aqui, com medo de me desviar muito, eu só levantei algumas possibilidades, né? Não vamos falar sobre elas. O fato é que, no período, então, pós-Jesus, houve um grande retrocesso e uma volta significativa ao patriarcado. Vamos considerar qual era o que se dizia sobre a mulher, porque a gente sabe que o que a gente pensa, a gente não começou a pensar assim, é ou não é? Vem de longe, vem de muito tempo. E aí fui buscando daqui e dali. Então eu quero que prestem muita atenção nessa citação que também está no livro da Salviano, uma citação que ela traz de Tertuliano. Faz tempo, hein? Né? Dos pais da igreja aí. Então veja o que ele dizia. Vê como a coisa é séria, não é tão simples, né? Olha só. Tu dás à luz na dor e na angústia, mulher. Sofres a atração do teu marido e ele é teu senhor. Ignoras que Eva és tu? Está viva ainda neste mundo a sentença de Deus contra o teu sexo. Vive como se impõe, como acusada. És tu a porta do diabo. Foste tu que quebraste o selo da árvore. Foste a primeira a descartar a lei divina. Foste tu que iludiste aquele que o diabo não pode atacar. Quem que ela iludiu? O homem. Quem o diabo não pode atacar? O homem. Quem o diabo ataca? Só a mulher. Foste tu que tão facilmente venceste o homem, imagem de Deus. Foi a tua paga, a morte, que causa a morte do próprio Filho de Deus. E pensas tu em cobrir de ornamentos as tuas túnicas de pele? Aí eu falei, não, chorei, confesso que chorei. Porque quando a gente se pergunta por que há tanta coisa arraigada, que não sai, né? Não é de ontem, não é de antes de ontem, nem do mês passado, nem de 10 anos. Tem muita coisa que é muito histórica ainda. Aí eu fui buscar outros dizeres mais libertadores, claro, né? E que podem ser, alguns contestam, né? Porque foram atribuídos aos nomes aqui, mas, de qualquer maneira, eu acho que valeria a pena a gente ouvir, né? Que é o seguinte, um outro dizer dizia assim, né? A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens. A mulher é, portanto, um homem inferior. Esse foi atribuído a um filósofo grego chamado Aristóteles. Vou falar bem baixinho, que vai que ele escuta. Estava lá, gente, né? Aí o outro dizia assim, a mulher é o que há de mais corrupto e corruptível no mundo. Não vou falar que esse é do Confúcio. A mulher é um ser acidental e falho.
Seu destino é viver sob a tutela do homem. Sobre si mesma, ela não tem autoridade alguma. Gente, eu li isso a semana passada. De uma igreja aí, que eu não vou falar qual é mesmo. Está gravando? Eu li isso a semana passada. Semana passada. Bom, por natureza, a mulher é inferior ao homem em força, concordamos, certo? E dignidade. Ela é inferior em força e dignidade. E por natureza lhe está sujeita. Pois no homem o que domina pela sua própria natureza é a facilidade de discernir, a inteligência. Esse foi de Tomás de Aquino. Agora vamos chegar em Santo Agostinho. Acho que eu vou ser escoltada hoje, hein? É Eva, a tentadora, essa é boa, essa vale a pena ir para o quadro, que devemos ver em toda mulher. Não consigo ver que utilidade a mulher tem para o homem, tirando a função de ter filhos. Há uns 5 anos, eu e umas amigas resolvemos que vamos fazer um projeto lá num bairro tal, um bairro bem complexo lá de Londrina. E aí, nossa, um ânimo total, né? Parecia que a gente ia revolucionar tudo. Aí alguém chegou e falou assim, seguinte, primeiro vocês têm que ir falar com o dono do bairro, que é o traficante. Se ele deixar, tudo bem. Porque o grande plano oculto era conscientizar as mulheres e bababá, né? E em relação também a filhos, não sei o quê. Aí ela disse assim, porque é o seguinte, para eles, ter filhos com as meninas do bairro é um status muito grande. Quanto mais filhos ele espalhar lá pelo bairro das meninas, melhor. E quando as mulheres não querem ter mais filhos, eles dizem, você não presta para nada mais, porque você não pode nem ter mais filho. Então, a gente não está falando desse tempão aqui para trás, né? Aí, tem uma assim, não há maior defeito numa mulher que o desejar ser inteligente. E essa foi atribuída ao nosso querido Martinho Lutero. Mas, também nas visitadas aí pelos livros, né? A gente vai descobrir que as próprias historiadoras e as teólogas que falam, elas também dizem que Lutero foi um processo muito grande de transformação. O olhar dele para a mulher foi muito paradoxal, mesmo porque ele se casa com uma mulher que era super mega articulada e tudo mais. Então, ele vai passando por muitas fases aí na vida dele, né? Mas não há maior defeito numa mulher que o desejar ser inteligente. E eu fico me pensando se isso, às vezes, não fica, né, escondidinho em algum canto aí. E aí tem um outro que vocês bem conhecem, que diz assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, para que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Mas quem? A mulher. Sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Só Jesus pela causa, hein? Que o negócio que dói é ter filho. Né? Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santidade. Conhecem esse? O que estou tentando dizer não é desmoralizar nada, mas que a gente precisa sempre de outros instrumentais para fazermos essas leituras, senão elas serão sempre
opressoras para a mulher, não para os homens, né? E esse ano aí também teve o John Piper, né, que esteve envolvido numa confusão danada aí, porque disse então que as mulheres não deveriam ensinar. Como é que ela vai ensinar alguém que vai ser o grande líder espiritual? A gente tem também, não tem como deixar de mencionar, a decisão da semana passada da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, esses dizeres, então, sobre o sexo feminino, que nós podemos questionar e, né, de repente, não foi bem assim, mas são construções históricas e, como tais, não devem ser desprezados ou desprezadas, as frases e as ideias e os conceitos, porque eles são tão desafiadores quanto são resistentes às mudanças e às transformações. E na Reforma, nós temos também apontamentos, né, da presença da mulher no contexto do século da Reforma, então, e as suas contribuições. Um artigo, A Atuação e a Participação das Mulheres na Reforma Protestante do século XVI, da Claudette Ulrich, acho que é assim o nome, e as Mulheres Protestantes, Educação e Sociabilidade, de uma pesquisadora também, Elisete da Silva, informam que as filhas eram excluídas de qualquer sucessão. Nós estamos no século da Reforma. A linhagem beneficiava o homem, a sua herança, né? E a sua herança era passada para o primogênito. E a mulher viúva, ela não tinha direito à herança, ou quando tinha, ela tinha muitos problemas com a herança. Tanto que a viúva de Lutero, ela vai perder muito com isso, porque ela não tem um tutor. Então, tudo que ele havia deixado, ela acaba perdendo. Quer dizer, nem toma posse, né? Não era bom que soubessem ler e escrever, né? A não ser que elas entrassem para a vida religiosa. A vida religiosa era uma oportunidade, né? Não é isso? Elas estão fazendo assim? De escapar de violência física, escapar de casamentos que elas não queriam. E era uma saída, né, para muitas mulheres. E também nós temos a questão da culpa, que a tradição judaica se encarregou, sim, de culpabilizar a mulher pela queda. Porque ninguém responde se eu perguntar quem foi culpado pela queda. Ninguém vai falar Adão. Ou vai? Aquilo que está na nossa cabeça primeiro é Eva. Então, essa culpabilização foi criando essa imagem inteiramente negativa do sexo feminino. Ou pode ter contribuído para quê? Né? Vamos ser mais acadêmica aqui, né? Então, Eva tornou-se um ser incapaz, vil, e por isso ela tem que se submeter. E essas ideias foram sendo propagadas e foram sendo fortalecidas. Acontece que as ideias e os ideais dos reformadores, esses ideais alcançaram também as mulheres. Alcançaram também as mulheres. A reforma também teve seguidoras. Teve seguidores e teve seguidoras. Em várias cidades. E elas também ajudaram a espalhar os ideais dos reformadores nas cidades, nos reinos, nos territórios, enfim. Foram propagadas as ideias também via mulheres. Mas a gente nunca se lembra disso, porque é tanta história, né, dos homens que a gente não se lembra. E elas vão, então. Tem uma lâmina, acho que tinha posto lá, tem o nome de algumas. Será que dá para pôr lá? Não tem problema, então. Mas
eu vou falar aqui, certamente não é essa a pronúncia, né, mas eu vou arriscar aqui, né? Algumas mulheres que a gente tem, Elisabeth von Kallenberg, que foi testemunha, foi fomentadora da reforma, apoiadora de Lutero, e isso rendeu a ela muitos problemas, né, pessoais e problemas políticos até. Argula defendeu os seguidores de Lutero, escreveu cartas, escreveu folhetos, espalhando tudo isso, defendendo a fé reformada na Alemanha. Foi acusada de negligenciar os filhos, o marido, expor o seu marido, né? Arriscar a própria vida, violou o papel que lhe cabia enquanto mulher para o seu tempo. E Lutero mesmo vai elogiar as cartas que ela escreve e toda a elaboração intelectual, acadêmica e teológica dessa mulher. Catarina Zell, que é considerada a primeira pregadora e lia a Bíblia, o que não era, né, comum assim, e ela vai também escrever sobre os Salmos, escrever sobre credo e, enfim, tem uma produção ligada ao nome dela. E nós vemos então que esses ideais eles atingem e alcançam. A graça é para todos. Essa salvação era para todos. E elas participam de tudo isso, né? Bom, já vou terminando aqui, porque a minha ideia não era trazer algo que fosse, né, o passo a passo das coisas, mas que fossem flashes aí, ideias e, na verdade, que a gente se lembrasse, né, de revisitasse algumas situações importantes. Então, eu já vou caminhando aqui para os meus recortes de finais, né? A Maria Clara Bingemer, ela informa o seguinte, que uma análise do contexto brasileiro e do contexto latino-americano, e até mesmo mundial, leva-nos a perceber que existe na violência, a violência de gênero, não estamos falando de ideologia, né? Um fator cultural que ainda afirma que as mulheres são inferiores aos homens. Há acho que 1 ano e meio, participei de um evento e havia delegados e juízes e advogados e etc. E os delegados e delegadas foram unânimes em dizer, dos casos que nós atendemos, a maioria agride as mulheres porque eles acham que realmente eles têm o direito porque eles são homens. Isso faz 1 ano e meio, né? Eu estou indo bem para trás, né? Então, quem sabe a gente pudesse dizer que muita coisa mudou, e eu desejaria realmente dizer que apenas sim, que tudo mudou. Mas, infelizmente, as mudanças foram e ainda são percebidas com violência. E essa violência, ela se mostra de formas sutis dentro dos espaços eclesiásticos e fora deles. E para muitos e muitas, essas conquistas, né, elas representaram e elas ainda representam uma certa agressão aos direitos enquanto homem e uma certa violação à Bíblia, porque a Bíblia diz que. E às vezes quando as pessoas dizem isso, aí ou você tem que sentar e passar uns 200 anos conversando, ou meio que desistir, né? Porque é um argumento às vezes imbatível. E eu fico me perguntando, né, por que nós tornamos alguns elementos, algumas crenças e algumas coisas verdadeiros dogmas, assim, e jogamos fora tantos outros. Na história da igreja, as mulheres foram mantidas a uma distância prudente.
a uma distância prudente do sagrado e de tudo em sua volta, como a liturgia e os objetos rituais, e longe da mediação direta com Deus. Então, historicamente, é esse o nosso berço. Enquanto tudo isso exigia um corpo puro, havia uma dúvida considerável de que as mulheres pudessem aspirar tal pureza. Penso que a presença, os dizeres e o fazer teológico da mulher não se tornaram visíveis por muitos motivos, com certeza. E talvez um deles, e quem sabe, não sei se o mais forte, mas um muito importante, tenha sido justamente o mais antigo. Embora a história, historicamente, as ações na história tenham sido protagonizadas, sim, por homens e mulheres. Os registros, na sua grande maioria, foram feitos por homens, não pelas mulheres. Então, esse é um motivo muito simples, né? Mulheres na teologia, falar de Deus e falar de si mesma. Então, é preciso perguntar: em que você acredita como mulher? Em que você acredita como mulher? Em que você, mulher, acredita como mulher? Em que você, homem, acredita em relação à mulher? Tem um texto da Maristela Veloso que fala assim: a mulher, para bem desempenhar seu papel e realizar-se de forma libertária com a teologia, necessita ouvir mais as mulheres. Necessita ouvir mais as mulheres e insistir que elas pensem mais e falem mais alto em todo o ambiente social, inclusive nas igrejas, onde por séculos proibiu-se o seu direito de pensar e de falar. Uma pesquisa da Universidade de Mackenzie revelou uma realidade muito triste, né? 40% das mulheres que se declaram vítimas de agressões físicas e verbais dos seus maridos são cristãs, são evangélicas. Essa foi uma surpresa muito lamentável, né? Outro dado triste é que muitas vítimas informaram que são orientadas por seus líderes religiosos a não denunciarem seus maridos. A violência do agressor é combatida pelo poder da oração. As fraquezas de seus maridos são entendidas como o quê? Vamos ver quem adivinha. Investidas do demônio. Então, a denúncia de seus companheiros agressores as leva a sentir o quê? Culpa. O ser vocacionado para sentir culpa. A gente deixa o filho na escola, fica se sentindo culpada, né? Sentir culpa por, no seu modo de entender, estão traindo o seu pastor, sua igreja, e o próprio Deus denuncia o documento. Bom, agora eu vou quase acabar mesmo. Eu revisitei, então, algumas teólogas, algumas historiadoras, pesquisadoras, para esta fala aqui com vocês. E, a partir, então, das leituras, nós podemos dizer que a história ignorou as mulheres e que as mulheres foram invisíveis aos historiadores. Há muita literatura, sim, né? Não estamos jogando fora nada, estamos tentando olhar um pouco mais para trás para entender o porquê de tanta agressão e tanta
dificuldade hoje ainda, tanto retrocesso ainda hoje, né? Podemos dizer também que o Evangelho estabelece equidade entre homens e mulheres, verdade ainda não efetivada, nem plena na sociedade, e eu ousaria dizer menos ainda na igreja. Se a mulher não pode ainda ser vista como sujeito histórico, como será vista como sujeito do fazer teológico? Como? A história é marcada por relações de poder. Alguém discorda? A história é marcada por relações de poder. A história das mulheres não pode ser separada. Acho que agora eu vou chorar. A história das mulheres não pode ser contada separadamente da história dos homens. As nossas histórias e as histórias deles têm que andar juntas. É esse o Evangelho em que acredito. É nisso que eu creio. Não fala lá, não é profético, onde o leopardo passeia com a corça, a andorinha voa com o gavião. As nossas histórias nunca deveriam ter sido contadas só deles, como se a gente não existisse. A ausência, portanto, da mulher é por si uma denúncia. Sua ausência é vergonhosa para todos e denunciadora para a igreja. Achar que apenas os homens fizeram e escreveram a história é uma grande arrogância. A conscientização, diz Gebara, é um processo crítico, uma dança espiral que jamais termina. Lindo isso, né? Uma dança espiral que jamais termina. E vou terminar com esse dizer aqui. A teologia é uma forma de poesia na vida das mulheres. Uma poesia parecida com um suspiro profundo, misturado com o nome de Deus. O nome que torna o impossível possível. O nome que sustenta a vida. O nome que é gritado no vazio, na privação, na ausência. O nome misturado às panelas vazias, às lágrimas pelo filho que foi. A alegria incontida de uma vitória alcançada. Não é culto, mas eu vou falar que a bênção do Deus de Sara, Agar, Raquel, Maria, a bênção do filho nascido de Maria, a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós. Amém.